Boa noite a todos. Igor, obrigado pelo convite. Vamos poder conversar um pouco aqui hoje. Obrigado, Milton Flávio, pela sua presença, pelas suas palavras. A todos vocês que estão aqui presentes. O pessoal costuma chamar de governador, ex-governador. Eu estou aqui como militante político, nada mais do que isso, né? Militante político que começou muito cedo e enquanto tiver fôlego vai continuar sendo militante político, que viveu toda a história do Brasil e intensamente, eu diria, desde que eu estive nos bancos escolares, passando por todas essas funções que eu exerci na minha vida. Não vou poder falar sobre tudo não, Igor, tudo que você citou, porque senão a gente vai ter que fazer um jantar, uma ceia e o café da manhã, e assim vai faltar tempo. Então vamos apenas abordar alguns temas me parece que foi o intuito de vocês, da reforma, que se fala em reforma política, né? Eu vou tentar rapidamente passar por um período já em que a maioria de vocês não tinha nascido ainda, mas que é bom a gente colocar, porque se tem uma coisa no Brasil que nunca teve muita estabilidade, é exatamente as regras que regem a atividade política, que regem a atividade eleitoral. Portanto, é verdade que nós tivemos no passado partidos políticos que chegaram até alguma representatividade, algum tipo de legitimidade. No passado, lá o PTB, no tempo de Getúlio, a UDN, no tempo de Lacerda, o Partido Social Progressista no tempo do Ademar de Barros, as coisas do passado, mas os partidos tinham uma certa legitimidade. O PSD depois foi criado, elegeu Juscelino Kubitschek, presidente da República. São épocas onde os partidos começaram a se consolidar. E à medida da história um pouco brasileira é essa, quando os partidos começam a se consolidar, acontecem fatores, a conjuntura política que demora em tudo isso que foi feito, que foi construído, para se começar tudo de novo. Essa é uma das razões da nossa fragilidade na vida política. Se vocês analisarem na América Latina, por exemplo, os países da América Latina, a grande parte dos países da América Latina, eles têm uma estabilidade de partidos políticos, décadas e décadas e décadas. Chega no Uruguai, no Chile, no Peru, e aqui a situação nossa é ao contrário. Nós somos todos partidos relativamente novos. E as situações institucionais foram se dando em função da conjuntura política. Aqui a Constituição foi sendo feita à medida dos acontecimentos políticos. Não é a Constituição que existia que deu todos os parâmetros para a vida política, mas ao contrário. Na realidade, a vida política, os fatos reais da vida política, acabavam construindo um arcabouço de leis, uma Constituição em função do momento, em função dos episódios que foram ocorrendo. Eu vou citar rapidamente, apenas passando pelo governo do Jânio Quadros, em 60, o Jânio foi eleito junto com João Goulart. Naquela época não era presidente e vice-presidente no mesmo partido, você votava em presidente e votava no vice-presidente. Então, o Jânio tinha um candidato dele, que era da UDN, candidato a vice-presidente. E o Jango era o candidato a vice-presidente do general Lott, que era o candidato do PSD. Bom, elegeu o presidente de uma chapa e o vice-presidente da outra. Tudo para começar, já para dar confusão, já é um bom início. Para dar confusão já é isso. Então o Jânio foi eleito, o Jango os dois foram eleitos. O Jânio, vou falar coisa da história, não é para colocar aqui, renuncia, teoricamente, imediatamente o vice-presidente João Goulart tem que assumir o governo. Bom, aí começa a crise política. Crise militar. Naquela época a participação militar era muito forte, muito forte. Os militares
tinham feito presidente da República, tinham um domínio muito grande da própria vida política, e não aceitam a posse do Jango Goulart como presidente da República. Jango vai embora, tem que se exilar, e para uma composição política que se faz, uma composição política, se institui um regime parlamentarista, até então um regime presidencialista. E de repente o regime que era presidencialista vira um regime parlamentarista, não é porque o povo quis o regime parlamentarista, vira parlamentarista porque era a solução política daquele momento. Então o regime parlamentarista, com Tancredo Neves primeiro-ministro, e as coisas então se acertam. Os militares aceitam a posse de Tancredo, o gabinete parlamentarista, que convive e vive por muito pouco tempo, até se aqueles que queriam manter o sistema presidencialista conseguem fazer com que um plebiscito seja convocado, e no plebiscito a população vota para voltar ao regime presidencialista. E voltar só podia ser com o presidente que estava exilado, João Goulart, que volta então e assume a presidência da República. Então, você imagine já nesse processo que se deu, já virou presidencialismo, vira parlamentarismo, parlamentarismo vira presidencialismo em seguida. Em 64, Jango, querendo fazer uma série de reformas, mexer inclusive na propriedade, na questão da propriedade, reforma agrária, reforma urbana, há uma reação forte de uma parcela da população, conservadora, evidentemente, reação forte das Forças Armadas, e o Jango é deposto. O Jango é deposto, assume o Castelo Branco, assume uma junta, praticamente uma junta militar, encabeçada pelo general Castelo Branco, e uma primeira coisa que faz é suspender a Constituição, que era a Constituição ainda de 46. Suspende a Constituição. Não tem Constituição. Agora, quem governa é o ato institucional, é o número 1, número 2, número 3, e aí vão os atos institucionais que vão dando a formatação política, o arcabouço jurídico, porque não é, diferentemente de outros tipos de ditadura, não é um ditador que assumiu sem mais, não. É uma ditadura que assumia com o discurso de que derrubou Jango Goulart, porque Jango Goulart queria implantar uma ditadura comunista, uma ditadura socialista no país. Então derruba-se Jango Goulart, mas eles não vão até o final, implantando uma ditadura, mas procuram conciliar com uma coisa parecida com o funcionamento do Congresso. O Congresso continua funcionando, Senado, Câmara, pelo menos até 68. 68 a coisa endurece, porque a reação popular é mais forte, os movimentos, principalmente estudantis, passam a ser muito fortes, e eles baixam o AI-5, Ato Institucional número 5, em 68, e aí aprofunda, a ditadura é realmente aprofundada, mas ainda assim, Congresso funcionando. Eleições, não mais agora de presidente da República, suspende-se a eleição de presidente da República, suspende-se eleições de governadores, mas se mantém a Câmara e o Senado funcionando. 68, portanto, uma nova arrumação a partir do ato institucional número 5. Os partidos já tinham sido dissolvidos na marra, evidentemente, por ato da ditadura dos militares, e se constituem então 2 partidos apenas, MDB e Arena. Arena como sendo o partido de sustentação do governo. MDB para dar uma imagem de que havia uma democracia no país, para não ser uma ditadura, uma república de banana, como se chamava naquela época, que eram as repúblicas da América Latina, passou a se autorizou de uma certa forma, ou se aceitou que o MDB se constituísse. Bom, evidentemente todos aqueles que se opunham à ditadura naquele momento foram em direção ao MDB. E a primeira eleição após 68, após esse agravamento, aprofundamento da ditadura, a eleição 70, se deu sob a égide de muita gente tinha sido perseguida, exilado, o Congresso, muita gente tinha sido caçada. Mário Covas foi caçado nesse período, era um dos líderes do MDB na Câmara, e muitos desses líderes foram
foram afastados, mas em 70, então, tem uma eleição. Uma eleição, evidentemente, com os quadros do MDB, da oposição praticamente dizimados. Foi aí que eu entrei, né? Nos anos 70 que eu comecei. Aí é só coisa de doido, né? Porque aí eu resolvi, com 32 anos de idade naquele momento, resolvi ser candidato a deputado estadual. Opositor, conhecido como homem de esquerda, sabido, né? Mas eu vou lá, faço campanha, brigo e tal, e consigo me eleger deputado estadual. Eu e mais 14 companheiros, 15 da bancada do MDB, contra 52 da Arena. A Arena elege 52 e nós elegemos 15. Desses 15, você pode imaginar, todos sob sempre o perigo de ser caçado a qualquer momento. Portanto, dos 15, para atuar mesmo, para ser oposição, naquele momento, ao momento mais difícil da ditadura, que foi no início da década de 70, final da década de 60, início da década de 70, eu passei a ser um deputado estadual. Com a minoria incrível, com país na beleza, está tudo uma beleza, é o crescimento econômico, é o Brasil grande, ganhamos até a Copa do Mundo em 70, enfim, tudo parecia uma beleza para eles. E nós, pequenos, pouquinho de nada, gritando aqui, usando o microfone numa Assembleia Legislativa ou noutra, numa Câmara aqui e ali, alguns poucos por aí. Isso em 70. Mas começamos a lutar, a fazer aquilo que a gente tinha que fazer. Em 74, na eleição seguinte, né, todo mundo achava, todos eles achavam, como aqui se achava há 6 meses também, ou há 3 meses, ou há 2 meses, se achava que era assunto liquidado, não tinha. Naquele momento, o candidato nosso do MDB, lembra vocês, era MDB e Arena só. O candidato do MDB era o Quércia, que tinha sido prefeito de Campinas, que começa a campanha eleitoral com 2%, contra o Cavalho Pinto, grande nome, governador, que está lá com 80%. Ninguém podia imaginar que pudesse acontecer alguma coisa numa eleição dessas. É um episódio que eu citei há poucos meses, num debate que tiveram em Brasília, quando eu dizia para eles, não se enganem, as coisas podem mudar e podem mudar fortemente. Eu não tinha nenhuma ideia do que pudesse acontecer, mas sabia pela experiência histórica que muitas coisas vêm a acontecer. Em 74, ganhamos a eleição do Senado, porque não era eleição de governador, só tinha eleição de senador. Ganhamos a eleição do Senado e fizemos, nós que tínhamos apenas 25% da Assembleia, fizemos 2/3 mais 1. O governador ainda, o Paulo Egídio, eleito pelo colégio eleitoral, não era eleição direta, eleição indireta ainda. Ele é eleito pelo colégio eleitoral, portanto eles dominando o poder executivo, e a gente fazendo 45 deputados em 67, 45 contra 22 na Assembleia. Nunca mais eu participei de um negócio deles fazer 45 contra 22. 45 deputados. E foi aí que, e não só ganhamos aqui em São Paulo, ganhamos em Minas, ganhamos no Rio, ganhamos em vários estados do Sul, principalmente, elegendo senadores. E aí, o governo percebeu que na eleição seguinte, 78, eles iam, porque a eleição 74 foi de 1/3 dos senadores, em 78 seria 2/3 dos senadores. Em 78 eles iam levar uma tunda em todos os lugares, iam perder a maioria que já tinha no Senado Federal, que era importante para eles darem a aparência de que aquilo era um regime democrático, não era uma ditadura. Era importante para eles mostrar ao mundo e aos seus parceiros, enfim, no mundo todo, e mostrar que não era uma ditadura. O que eles fazem? Em 77, baixam um novo ato institucional, não sei o nome dele, e que criam, eram 2 senadores para serem eleitos. Eu estou contando isso daqui para mostrar como você muda a Constituição, mudar uma Constituição nesse período, então assinar um decreto, um ato institucional do presidente da República, do militar general que estava lá encabeçando. E em 77, então, dos 2 senadores em cada estado que seriam eleitos, um era eleito pelo voto direto, mas o outro seria eleito por um colégio eleitoral que eles inventaram, que nós passamos a chamar de
o senador biônico. Então aí eles praticamente elegeram todos os 23 senadores biônicos no país inteiro. Acho que perderam um. No país inteiro, os outros 23 nós fizemos a maioria, mas com isso eles mantiveram o domínio do Senado. Então em 77 se modifica de novo a Constituição, cria-se o senador biônico em 78 a gente tem um resultado muito bom. Na Câmara quase fazemos a metade da Câmara, com todas aquelas dificuldades. E eles, evidentemente, percebendo que aquele processo eles não tinham como segurar mais aquilo lá, eles começam aquela linha da abertura lenta, segura, gradual, era o que eles queriam, e sabendo que não tinham como segurar mais muito tempo aquilo lá. E a coisa se deu, a transição nossa foi uma transição relativamente tranquila, comparativamente ao que nós tivemos em muitos países, sem derramamento de sangue, fora os períodos da tortura e da morte, os assassinatos no final da década de 60 e começo da década de 70, 74, 75, morte de vários companheiros daquela época. A transição mesmo já para o regime democrático já foi mais lenta. Em 86, eles ainda conseguem segurar e evitar a eleição direta. Eleição direta elege, mas não conseguem mais fazer o seu candidato em 86, que era o Maluf. No colégio eleitoral, queriam eleger o Maluf em 86, nós conseguimos romper a arena já estava muito esfrangalhada, com um prestígio político muito baixo, conseguimos romper a arena, trouxemos o Sarney, naquela época, o Sarney e o seu grupo, e conseguimos fazer maioria, e elegemos então Tancredo como candidato como presidente e Sarney como vice. E aí dá aquilo lá que no Brasil conta. Um dia antes do Tancredo tomar posse, um dia antes, ele é hospitalizado e não sai do hospital mais, morre. E o Sarney assume então a presidência da República. Assume com compromissos de chamar uma constituinte, convocar uma constituinte, para a eleição, portanto, de 86, logo em seguida, porque aqui foi 85, 86, a eleição de 86, é convocada uma Assembleia Constituinte. É convocada a Assembleia Constituinte, onde participam os deputados, senadores eleitos pelo sistema que nós tínhamos no Brasil. Qual é o grande problema de você não fazer mudanças profundas na própria Constituição e na ordem, não fazer uma reforma política eleitoral mais profunda? Porque quem faz esta reforma são os próprios parlamentares eleitos pelo sistema que eles estão. Eles são eleitos por esse sistema que nós temos hoje, o mesmo que está aí até hoje. Sistema proporcional, no qual os partidos políticos foram se formando partidos políticos, foram se reconstituindo partidos políticos, e o sistema proporcional que nós temos hoje. Esses parlamentares eleitos pelo sistema proporcional, a última coisa que eles querem é mudar o sistema, porque esse foi o sistema que os elegeu. Qualquer mudança, você imagine, o sujeito que é eleito pelo sistema proporcional, eu fui sempre eleito, 100 mandatos federais, 2 estaduais, eleito pelo sistema proporcional. A minha votação estava onde? Tudo que é canto do Estado. Olha tá meu voto. Ora, passar para o sistema distrital, por exemplo, eu teria que ficar num distrito. Talvez não me elegesse. Talvez não me elegesse num distrito só. A minha votação era espalhada, era uma votação política. Eu não era um candidato local, um candidato regional, não era um candidato de igreja, não era um candidato de um agrupamento. Era um candidato genérico, né, no Estado. A maioria dos parlamentares, terminada a eleição, na hora que se elege, a primeira coisa que está pensando é nos 4 anos seguintes da eleição seguinte. E aí, por que começa a trabalhar em cima do sistema que está aí? Hoje, por exemplo, nós temos a eleição no ano que vem. Todos os parlamentares que estão disputando a eleição já estão todos estruturados e organizados, com as suas dobradinhas, com os seus esquemas, com suas bases eleitorais, já visitaram os seus municípios, já estiveram lá, já fizeram os seus acordos políticos. Vão mudar alguma coisa agora para a eleição de 14? Não há hipótese. Nenhuma hipótese há para fazer essas mudanças do ponto de vista do sistema, esse sistema eleitoral, do proporcional para outro sistema. Bem,